Olá, amigos. Eu estou aqui de novo para conversar com vocês. E olha, o assunto que eu quero falar hoje é sobre o Estado brasileiro. O Estado que quebrou. Lamentavelmente, foi a bancarrota depois desses anos de desgoverno, desses anos de corrupção, desses anos em que uma quadrilha tomou conta do Estado brasileiro. E nós precisamos mudar isso aí tudo. E na verdade, essa cadeia que destroçou esse país começava lá no governo federal, passava pelos estados e se espalhava pelos municípios. Claro que há as exceções, não podemos generalizar. Nesse meio aí tem gente boa. Mas, lamentavelmente, o que nós vimos, o que nós assistimos, foi um festival de desmandos, de irresponsabilidades, de descomprometimento com a coisa pública. E o que valia ali era o poder. Sempre um projeto de poder. Aliás, eu me lembro, aqui mesmo em Rondônia, quando se elegia o governador, o prefeito, era assim, já se falava assim, de 16 anos de poder. Isso se ouviu muito aqui. E lá no Planalto Central também as coisas são desse jeito. E quem conseguiu manter uma estrutura de 12 anos no poder foi o PT, com Lula e com Dilma. Na verdade não foram 12 anos, foram 14 anos praticamente no poder. Mais 2 anos de Temer, que era o vice da Dilma. Isso aí deixou marcas profundas, lamentavelmente. E o que nós temos que fazer? E não é só mudar as práticas que acontecem no governo federal, não. É muito mais do que isso. Essas boas práticas, elas têm que se espalhar pelos estados e municípios. E o que precisa se fazer? Primeiro, fundamental, acabar com a corrupção. Se colocar pessoas no governo do estado, nos municípios, no Planalto Central, que tenham efetivamente compromisso com a seriedade, com a responsabilidade, com a honestidade, com o cuidar, o zelar do dinheiro público. Então, a luta contra a corrupção tem que ser constante. Mas só isso não basta. Porque nós temos um outro fator que causa, que provoca muito mais prejuízo do que a própria corrupção. E poucas pessoas veem isso. E eu estou falando isso aqui no rádio, na televisão, há mais de 10 anos. E muita gente ficava estranhando, mas como? Por que o desperdício? Por que a má gestão? Por que os equívocos? Por que as decisões equivocadas, erradas do gestor? Por que isso provocava um desperdício maior do que a própria corrupção? Ora, porque os volumes, os valores são estrondosos em cima disso. Quando você toma uma decisão errada, você não está apenas desperdiçando, jogando fora aqueles 10%, 20% da famosa comissão que se paga muitas vezes. Se está jogando fora, na verdade, uma obra inteira. Se está jogando fora 100% do dinheiro que foi aplicado. Quando você, por exemplo, faz uma obra que começa do nada e vai a lugar nenhum. Esse é o problema, e nós temos muitos exemplos disso nesse país. O fato de você fazer uma obra com pouca qualidade é outro problema seríssimo. Nós temos um exemplo no município de Ji-Paraná, no coração do estado de Rondônia, em que a obra nem foi inaugurada ainda, o anel viário, e o asfalto já está com enormes crateras. E como é que pode você fazer um asfalto, a obra ainda nem foi inaugurada e o asfalto já precisa de reparos? Ora, isso é desperdício. Isso é... ou se faz um projeto errado, ou se faz o projeto certo, mas a execução é equivocada, muitas vezes para que
a empresa possa ganhar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro, até quem sabe, eu não estou dizendo que seja esse o caso, mas genericamente falando, para sobrar dinheiro para a propina. Quer dizer, não é possível nós continuarmos com um país com problemas seríssimos que nós temos, um país que é rico na sua natureza, na sua estrutura, mas que ficou pobre por causa dos desmandos, dos gastos excessivos, do desperdício, da corrupção, que fez com que o Brasil hoje, os cofres da União hoje, estejam realmente prejudicados. E agora, essa semana, o presidente da República orientou o próprio ministro da Fazenda de contingenciar mais volumes expressivos do orçamento da União. Quer dizer, não é possível. A gente vai acabar tendo problemas seríssimos e, em algum momento, problemas incontornáveis. E o que se precisa também fazer, outra providência para mudar o Estado, é valorizar a meritocracia, valorizar o bom profissional, valorizar o bom técnico, valorizar aquele que realmente quer trabalhar em benefício do público, porque o funcionário público é do público, pago pelo público. Agora, também é preciso a gente extinguir definitivamente a estabilidade no serviço público. Claro que aquele que já está em posição de estabilidade já goza desse direito, esse direito tem que ser mantido, em que pese algumas teses defenderem que não. Mas eu ainda acredito e sou defensor de que os direitos adquiridos devam ser respeitados. Mas daqui para frente, se faz concurso público, se busca os melhores, mas sem a estabilidade no emprego. Porque o servidor público não pode ser um ser diferente dos demais. A própria Constituição diz que todos têm que ser iguais perante as leis. Ora, por que o servidor público ele tem um tratamento diferenciado daquele trabalhador que colabora tanto quanto ele para o engrandecimento desse país, para o crescimento desse país? Então é preciso a gente olhar, não é por simplesmente agora vamos acabar, é porque o país não aguenta mais. Nós não aguentamos mais sustentar uma máquina pública pesada e ineficiente. Para se ter uma ideia, se você não sabe ainda, 75% de tudo que a Prefeitura de Porto Velho arrecada vai para pessoal. Como é que vai se querer uma cidade em melhores condições se apenas deve sobrar aí 5% para poder fazer investimentos? Porque tem que manter a saúde, tem que manter a educação, tem que manter os prédios públicos, além dos funcionários que eu já falei, tem que colocar gasolina nos carros, tem que comprar veículos, tem que renovar a frota, pagar luz, pagar telefone, pagar água. No final, dos 100% que a prefeitura arrecada, 75% vai para pessoal e praticamente os outros 25% vai para o custeio da máquina pública. Não é possível continuarmos assim. E cada vez mais inchando os quadros, porque muitas vezes também são criados concursos públicos simplesmente para atender demandas de políticos que querem colocar lá dentro os seus protegidos. Não é justo que a população brasileira seja obrigada a sustentar esse tipo de situação. E mais, é preciso uma ampla reforma administrativa no Estado brasileiro. A máquina é pesada demais, tem órgãos se sobrepondo a outros órgãos, fazendo exatamente a mesma coisa. Só passa para lá para carimbar. Carimba, 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 e um vendo e fazendo a mesma coisa do que o outro órgão já fez. Então é preciso também a gente reduzir o tamanho da máquina pública. Não é possível
Por exemplo, vamos citar o exemplo de Porto Velho novamente, uma cidade de pouco mais de 500 mil habitantes, com 13 mil funcionários públicos. Não é possível, ninguém aguenta. Praticamente a prefeitura trabalha para sustentar ela própria. A prefeitura que deveria existir para fazer a cidade, o município, crescer, desenvolver, promover o bem-estar do seu cidadão, ela simplesmente, praticamente, trabalha para manter a si mesma na sua estrutura mastodôntica, que na verdade acaba fazendo com que a população fique no abandono. Isso serve para qualquer cidade desse país, porque a reforma administrativa ela tem que ser feita em todos os quadrantes do país, em todos os organismos desse país. É essa a mensagem de hoje que eu quis deixar para vocês. Se você gostou, curta. Peço que você aí se inscreva também no meu canal, porque a sua presença pertinho da gente é sempre muito importante. Se você achar que deve compartilhar, eu vou também achar muito legal, tá certo? E ó, acione o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma nova postagem, ok? E seja feliz hoje, amanhã e sempre.